Boa noite, pessoal. Saudações. Meu nome é Ítalo Cavalcante, certo? Eu sou de Fortaleza e vou ministrar aqui para vocês o curso de Oracle Database Hands-On, certo? Eu sugiro que antes de iniciar o curso vocês vejam o vídeo de apresentação, onde vai ter algumas instruções, certo? Para que vocês possam usar bem as ferramentas, possam saber como que vai ocorrer tudo, né? Como que vai se passar, certo? O curso é bastante objetivo, ok, e como o nome sugere é um curso hands-on, voltado para a prática, certo? Então nós vamos pegar muitos exemplos aqui do cotidiano de um DBA, de um administrador de bases de dados, e vamos praticar, ok? Nós não vamos começar pela instalação do software de banco de dados. Nós vamos começar pela instalação do sistema operacional. Então vamos baixar, certo? Estou abrindo aqui o Firefox. Para baixar o Oracle Linux, que é o sistema que nós vamos usar, você vai nesse site edelivery.oracle.com. Carregou a página, certo? Se você não tiver usuário e senha da Oracle, você se registra no site para você adquirir. E em seguida fazer o download da mídia de instalação do arquivo ISO, no caso, né? Então você chega até essa tela, digita aqui Oracle Linux. Ele vai pensar um pouquinho. Aqui está. Eu devo lembrar vocês que o Oracle Database 11G ele deve ser instalado no Oracle Linux 6. Existe o 6.1.2. Não pode passar do 6, certo? Do 7 já não pode. Ele é homologado para o Oracle Linux 6. Claro que convém que você use a versão mais atual do 6, que é o 6.9, que é o que eu vou baixar aqui. Na hora que eu clico, aparece aqui, ó, em Selected Software. Vou clicar. Aqui aparece tudo direitinho. Pede para selecionar a plataforma. Você escolhe x86-64 bits. Clica em continue. Aceita os termos. Vai aparecer, pessoal, uma série de arquivos para vocês, como está aparecendo aqui para mim agora, certo? Gente, por favor, não baixem todos esses arquivos. Por favor, não precisa. Certo? O único arquivo que você precisa aqui é esse. Oracle Linux 6 Update 9 para x86-64. É somente este arquivo que vocês vão precisar. Isso aqui, Source DVD, não baixem isso. É somente esta mídia que vocês vão precisar. Você clica nela e o download vai iniciar automaticamente, certo? Eu vou cancelar esse download porque eu já fiz, tanto é que apareceu aqui um sufixo, né, após o nome. Então vou cancelar esse download, mas o passo que vocês vão seguir para baixar vai ser esse, ok? Então vou fechar o Firefox porque não vou baixar o software Oracle agora, não vou baixar o Oracle Database. Vou abrir o VirtualBox. Bom, pessoal, com o VirtualBox aberto você clica em novo e você vai criar uma nova máquina virtual, certo? Chamada Oracle Linux. Eu vou colocar 2 GB de RAM, certo? Já que isso não vai ser de fato um servidor produção, vai ser apenas para o nosso estudo. Então vai ser apenas 2 GB de RAM para a máquina. Vou criar um disco de 50 GB, certo? Criei a máquina com um disco de 50 GB, mas eu vou adicionar outro,
Ítalo, por que você vai adicionar outro disco no servidor? Simples. Nós temos que ter redundância de discos, certo? Se o servidor tem apenas um disco e esse disco falhar, você pode perder o banco de dados, certo? A máquina vai parar, enfim, pode ocorrer um desastre, você pode ficar com uma empresa inteira parada por causa disso. Então vamos adicionar mais um disco. Criar um novo disco. Próximo. Vamos ver o nome do primeiro. É Oracle Linux. Desculpe. O nome desse disco vai ser Oracle Linux 2. Ele vai ter o mesmo tamanho, porque o RAID que nós vamos configurar é um RAID de espelhamento, então os discos têm que ser iguais. Criar o disco. Pronto, criei mais um disco. Vou iniciar a máquina. Agora vamos conectar na máquina a mídia que nós fizemos o download, né? Que eu fiz aqui e que vocês vão fazer na máquina de vocês, ok? Então agora que eu conectei a mídia, eu vou reinicializar o servidor para ele reconhecer. Pronto, olha só que beleza, hein? Então nós vamos ficar com a primeira opção: Install or Upgrade an Existing System. Peço perdão a todos aí pelo nível do meu inglês, certo? Que não é dos melhores. Enfim, vamos prosseguir. Vamos lá, ele está inicializando. E vamos aguardar para a gente começar, né? Tá pedindo para testar a mídia, não precisa. É um disco que acabamos de baixar da internet. Pronto, agora vamos começar a instalação do Oracle Linux. Clicar em próximo. Eu vou deixar o idioma em inglês mesmo. O teclado em português, claro. Nós estamos utilizando aqui dispositivos básicos de armazenamento. Não estamos usando aqui a SCSI, nem Storage Area Network, nada disso. É Basic Storage Devices mesmo. O nome do meu servidor, digo do nosso, vai ser PROD, certo? Uma abreviação para produção. Vou selecionar aqui a minha área, né? Aqui, Fortaleza, a cidade onde eu estou gravando as videoaulas. Clicar em próximo. Vou colocar aqui uma senha bem difícil para o usuário root. Opa, tô tendo probleminha com o teclado. Coloquei a senha para o usuário root, está reclamando que é muito simples, sistemática. Só lembrando que eu fui sarcástico, certo? Quando eu falei de colocar a senha difícil. Enfim, chegamos à parte mais importante da instalação do Oracle Linux. Eu diria que depois de fazer esse procedimento do particionamento de disco, não tem mais muito que possa ser feito, certo? Não tem mais muito que mexer. Então, eu creio que o X da questão esteja aqui. Pronto, aqui eu tenho dois discos de 50 GB, certo? Esses discos eles vão ficar em RAID por software. Claro que na vida real você vai ter um servidor grande, potente, com uma controladora de discos física, certo? E vai ser nessa controladora, nesse ambiente que você vai configurar o espelhamento dos discos.
Como nesse caso é um curso, é uma videoaula, estamos utilizando uma máquina virtual, certo? Uma coisa bem simples. Então nós vamos utilizar o RAID por software. Então eu vou começar pela menor partição. Vai ser uma partição do tipo RAID. E ela vai ter 4096, certo? 4096, 4096 megas de tamanho, que no caso vai dar exatos 4 gigas, certo? Vou criar a partição no outro disco, no SDA, com o mesmo tamanho. 4096. Ok. O que sobrar a gente vai colocar para a raiz do sistema operacional, certo? Então vamos lá, RAID partition no SDA. Vou colocar todo o espaço disponível, que são 47 gigas, certo? Vou criar no SDB. Pronto. Os discos, as partições do tipo RAID já estão configuradas. Agora nós vamos fazer a criação dos discos. O primeiro disco, certo? O disco não, né? Desculpe. O termo mais correto seria dispositivo RAID, que é o que nós vamos criar. O primeiro vai ser o MD0 do tipo ext4, ok? No modo RAID 1, que é espelhamento. Claro que existem vários outros tipos que vocês podem usar, mas nesse caso aqui nós vamos utilizar o mais convencional, que é o RAID 1. Mas de acordo com a necessidade, existem vários outros tipos que podem ser utilizados dependendo da situação. Enfim, vamos lá, RAID 1. Vou selecionar os discos, certo? São dois discos iguais, certo? Mesmo tamanho. Criei o primeiro. Agora eu vou criar o segundo, que não vai ter nenhum sistema de arquivos, vai ser uma partição do tipo swap. Pronto, criei as duas partições. Aí você me pergunta, Ítalo, por que você criou uma partição de 4 GB? Simples. Essa partição é uma partição do tipo swap. E existe uma recomendação de que o tamanho da partição swap seja o dobro da memória RAM. Certo? Então, se eu tenho 2 GB de memória RAM, a minha partição swap deverá ter 4 GB de tamanho, que foi o que nós fizemos aqui. Então, vou clicar em próximo, vou concordar, certo? Em formatar os discos, e vou escrever as mudanças nos discos, certo? Ele está criando os sistemas de arquivos. Vou clicar em próximo. O tipo de servidor que nós vamos instalar vai ser um servidor básico? Vai ser um servidor de banco de dados? Sim. Entretanto, nós não vamos instalar esse modo. Nós vamos instalar desktop, certo? Para poder facilitar a nossa vida no momento da instalação do banco de dados. Aí você diz, poxa, Ítalo, vamos instalar interface gráfica no servidor, isso não é legal. O que eu tenho para dizer, pessoal, de acordo com a minha experiência, é que nós não temos que fazer as coisas da maneira mais difícil. Entendeu? Não temos que fazer as coisas da maneira mais difícil. Coloquem isso nas cabeças de vocês. Certo? O modo desktop ele não vai
trazer insegurança, enfim, não vai atrapalhar, vai ajudar, vai facilitar a instalação e, portanto, nós vamos instalar a interface gráfica no servidor. Mas, se vocês não quiserem instalar a interface gráfica, estão à vontade, contando que saibam o que estão fazendo. Vamos prosseguir. Está realizando a checagem de dependências. Vamos ver se ele vai apresentar algum problema. Bom, pessoal, a instalação está iniciando. Iniciando o processo de instalação. Pronto, começou. Bom, pessoal, essa etapa, esse procedimento aqui de fazer a instalação é um procedimento demorado, certo? Que de fato vai levar tempo. E eu vou dar pausa na videoaula e continuo assim que esse procedimento estiver concluído, ok? Até logo. Bom, pessoal, continuando, a instalação do sistema operacional terminou, certo? Agora nós vamos reiniciar a máquina virtual para testar. Está iniciando com o kernel 4, como vocês estão vendo. Vamos aguardar. Vamos ver aqui o que está se passando. Está iniciando normalmente, como vocês podem ver. Certo, e nós estamos quase partindo para a segunda etapa, que é realizar as tarefas pós-instalação, certo? Que são diversas tarefas que nós vamos fazer após a instalação do banco de dados e depois após após a instalação do sistema operacional, certo? E depois após a instalação do banco de dados. A máquina está terminando de iniciar. Após a instalação, o sistema operacional vai fazer algumas perguntas, certo? Boas-vindas, está pedindo para concordar com a licença. Pedindo atualizações, eu vou dizer que não, porque eu não tenho a assinatura, certo? Da Oracle para pegar algumas atualizações. Está pedindo para criar o usuário. Não vamos criar. Aí você pergunta, Ítalo, mas nós não vamos ter que criar um usuário Oracle para poder instalar o banco de dados. Eu digo uma coisa, vamos fazer uma coisa de cada vez, certo? Então, não vamos criar o usuário. Certo? Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê. Data e hora. Kdump. Não precisamos disso. Agora o sistema operacional vai reiniciar novamente. Tem aqui 2 kernels. Por enquanto eu vou iniciar com o kernel 4.1. Certo? Vamos lá, estou ansioso para começar, espero que vocês também estejam, certo? Para a gente dar seguimento aqui nessa primeira parte, né, nesse início, e conseguir absorver o máximo de conhecimento desse treinamento que nós estamos fazendo. A inicialização do SO leva um tempinho. Pronto. Iniciou.
tá pedindo o nome de usuário, vou colocar root e a senha. Bom, pessoal, a máquina está criada, certo? Foi criada com êxito. Vamos ver aqui os discos. Aqui está o nosso disco MD0, certo? A nossa partição swap está aqui, conforme nós criamos. Essa máquina, eu vou configurar a rede dela aqui, vou configurar só o adaptador para conectar como bridge, certo? Ela vai conectar como uma máquina local da minha rede, certo? E é isso, pessoal. A primeira parte dessa aula está concluída, certo? Nós instalamos o sistema operacional e na continuação essa videoaula ela pode ser dividida em duas, talvez em três partes, eu ainda não tenho certeza, mas a primeira parte está concluída e na próxima aula nós vamos começar as tarefas, depois instalação do sistema operacional e instalação do banco de dados e assim sucessivamente. Eu espero que tenham gostado, certo? E qualquer dúvida podem me mandar um e-mail, podem entrar em contato comigo, certo? Eu vou anotar o meu e-mail aqui num bloquinho de notas, editor de texto. Ítalo Cavalcante Fortaleza @live.com, certo? Esse aqui é o meu e-mail, ok? Espero que tenham gostado. Até logo.